Não, uma medida para já era profissionalizar a parte de arbitragem, né? Porque assim, todos que lidam no campo de jogo são profissionais. E o árbitro tem que ter outro emprego, não foca 24 horas no que ele está fazendo. Eu tenho muito a agradecer, né, a um trabalho também bem feito durante todo o ano, né, e agradecer a todos pela premiação, que é um reconhecimento do meu trabalho anual. Eu também participei esse ano dos Jogos Olímpicos, foi um ano para mim praticamente perfeito. Eu moro aqui na cidade de Juiz de Fora, eu vivo aqui em Juiz de Fora e receber o Pleno do Pântano para mim e para minha família principalmente é muito gratificante. Não, também não é diferente, porque o grande profissional, na verdade, ele tem uma gama de fatores para ele chegar no alto nível. E comigo não é diferente. Então eu tenho que agradecer ao meu preparador físico, que é o Anderson Ock, né, porque me dá um apoio muito grande. E assim, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho a parte de nutrição também, porque um atleta de alto nível tem todo um suporte. O árbitro também não é diferente. Então fica aqui também de bom gosto, né, e de bom agrado a esses profissionais o agradecimento, porque é um conjunto de fatores que faz o árbitro chegar no alto nível. Não, na verdade a gente está começando um projeto inicial, né? E como todo projeto inicial tem os seus percursos, tem as suas pedrinhas no meio do caminho. Então acredito eu que isso aí vai para o futuro, vai ser muito bem-vindo. E assim, tudo é um treinamento. E conforme a gente vai treinando, vai melhorando. Esse lance que aconteceu nesse Mundial de Clubes é um experimento e, como todo experimento, filtrado, né, com o tempo e para buscar melhores situações lá na frente. Não, cara, assim, como o tri que estava lá é um tri de Copa do Mundo, então o que eu posso dizer para vocês claramente é que não teve nenhuma interferência externa. Tudo que foi resolvido lá foi dentro de campo de jogo, apesar do pouquinho da demora, porque tinha muita gente no campo de jogo. Então eu tô frisando aqui bem claramente que não teve interferência externa nenhuma. Todas as tomadas de decisões foram tomadas do trio de arbitragem. E a polêmica, cara, faz parte do futebol, a gente está acostumado com isso também, vive grandes jogos. A arbitragem tenta passar sempre em branco, mas de vez em quando acontece esse tipo de problema, mas a gente está acostumado. Porque na verdade, na arbitragem, a gente tem frações de segundo para decidir. E o mundo inteiro não está acostumado quando o árbitro para lá para um trabalho de equipe, para conversar, sempre acha que tem algo mais. Mas na verdade isso pra gente é comum, a gente tem um rádio comunicador também que faz um trabalho constante durante o campo de jogo. E assim, o árbitro, na verdade, ele viu que o assistente tinha marcado o impedimento, foi lá conversar e resolvemos ficar com a minha primeira impressão, com todas as primeiras impressões, que foi a de impedimento. Então, nada mais do que aconteceu foi ficar com a impressão do campo de jogo do que aconteceu naquela hora. Ele foi conversar, os jogadores fazem pressão, né, que é natural na hora da adrenalina ali, mas o importante é que a decisão final foi a correta, que é o que mais importa. Não, uma medida para já era profissionalizar a parte de arbitragem, né? Porque assim, todos que lidam no campo de jogo são profissionais. E o árbitro tem que ter outro emprego, não foca 24 horas no que ele está fazendo. Então, uma medida, na minha opinião, para já teria que profissionalizar esses trabalhadores para que pudesse cobrá-los também, né, em relação a tudo. E aí melhorar a estrutura toda da arbitragem, que assim, vem melhorando durante o tempo. Esse tempo todo eu tenho na arbitragem, tem 17 anos. No meu modo de pensar, a estrutura já melhorou bastante. Mas assim, o cara quando é profissional, quando vive só daquilo, tem tranquilidade para tudo. O que aconteceu pra gente foi assim, a gente sentiu na carne, né? A gente faz esse trajeto aí semanalmente, né? Entrar no avião, ir pro campo de jogo, voar para outros países. Então a gente fica triste e assim, quer dar um apoio a quem ficou vivo aqui, né? Porque na verdade foi uma falha que assim, no meu modo de pensar também, não tá tudo certo ainda falado, mas a gente fala que foi uma falha praticamente humana, né? De questões de combustível. Então a gente tem que rezar muito para as famílias aqui que ficaram aqui e torcer para que isso não venha acontecer de novo, porque é uma tragédia que abala não só o futebol, né, cara? A sociedade toda em comum, porque a gente precisa confiar mais nas pessoas, né, nos trabalhos das pessoas, no que as pessoas fazem. E quando você pega um avião, você acha que está tudo certo, tudo correto. Então a gente torce para que isso melhore.
gente, quando começa na federação, a gente tem sempre uma referência, né? E na minha época, a referência era o Ednilson Corona, que era da Federação Paulista. Eu tive o prazer de trabalhar com ele no campo de jogo, então tive o prazer, assim, de pegar, quando ele largou o escudo da FIFA, ele passou para mim o escudo da FIFA dele, ele saiu, eu entrei. Então, cara, essa referência para mim foi muito importante no convívio diário lá durante os jogos, de perguntar como ele agia, ver a postura dele fora de campo, que faz muita diferença, porque hoje em dia a parte social faz muita diferença. A gente tem uma psicóloga também que dá apoio, tanto na CBF como na nossa Federação Paulista, que eu trabalho na Federação Paulista, né? Então é um conjunto de fatores para você chegar no alto nível. E assim, para quem quer chegar no alto nível, quanto mais informação você tem e pega como referência, mais fácil você chega. Então a gente tem que trabalhar muito e acreditar que pode dar certo. Contar um pouquinho com a sorte também de você, nos seus jogos, não ter muito tipo de polêmica. A gente está lá e todo mundo está observando a gente, né? Então, quanto menos polêmica tiver nos seus jogos, mais alto você vai chegar. Não, a gente respeita o trabalho deles, foram ex-árbitros, então tem gabarito para isso, né? E eu gosto muito do Paulo Sérgio de Oliveira, porque eu vivi também no campo de jogo e acho uma pessoa muito pausada, muito coerente no que fala. Eu, se fosse votar em alguém, votaria no Paulo Sérgio de Oliveira. Eu sempre falo aí, né, com a minha família e com o pessoal que eu trabalho, que a minha meta é sempre o meu próximo jogo. Então eu tenho que me preparar. Agora a gente está um pouco de férias porque não tem futebol, né? Mas eu vou continuar me preparando aqui porque dia 16 agora de janeiro eu tenho um compromisso no Paraguai, um compromisso físico, para começar bem a Libertadores e procurar ter um ano de 2017 bom. Eu estou numa situação de escolha para a próxima Copa de 2018. A gente está num processo. Mas é o ano nosso que diz se vai ou se não vai. Então eu preciso estar bem condicionado, bem fisicamente, bem mentalmente, bem tranquilo com a minha parte familiar para que isso aconteça e quem sabe eu conseguir chegar numa segunda Copa do Mundo que, poxa, para mim seria praticamente fechar minha carreira com chave de ouro. Não, na verdade a Índia fez vários convites no mundo inteiro para trios de arbitragem trabalhar lá para melhorar o futebol indiano. Então tem convites para Portugal, convites para o México, convite para o Brasil e a gente aceitou esse convite desde junho. E aí eles fizeram uma programação toda que em outubro seria a nossa viagem, comprar as passagens com antecedência. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver a relação com o Campeonato Brasileiro com o Campeonato da Índia. A gente já sabia, já estava com passagem marcada. Foi puramente uma questão de data, só isso. Coincidência. Eu comecei aqui na universidade fazendo jogos de futebol de salão. Fiz muitos jogos aqui no campo do Lacê, onde tem as pessoas que não conhecem, né, os mais novos, mas em frente aqui ao Independência Shopping tinha uma praça de lazer que se chamava, né, o futebol de campo do Lacê, onde eu bandeirei ali vários jogos. Então a gente, escola, foi uma escola assim, foi o meu início. E aí eu fiz questão de, na época de universidade, escolher um curso forte no meio do futebol. Eu escolhi a Federação Paulista para trabalhar sem conhecer ninguém na arbitragem. Foi um início difícil, claro, porque todo início é difícil, mas eu fiz uma boa escolha, porque lá eu tive uma boa estrutura para trabalhar. Então o que eu falo para pessoas que estão começando é você querer direcionar bem o seu início. Uma boa escolha faz muita diferença. Então se você tem essa condição de escolher o melhor curso que te dá mais informação, faça. É um investimento que lá na frente você não sabe se vai dar certo ou não, mas no meu caso deu certo. Então a minha primeira escolha fez a diferença. Você tem que se empenhar muito, você tem que se dedicar muito para depois colher o que você está plantando. Então a primeira escolha, na minha opinião, é super importante. Não, não tem nada disso. Na verdade, no intervalo a gente para hidratação, para descanso, para bater um papo lá entre a gente sobre o jogo. A gente não tem informação nenhuma em relação a nada, a gente não liga os nossos celulares, porque essa informação que você vem de fora pode mudar um pouco a sua cabeça no campo de jogo. E como você já tem... A gente lidar com isso, tem 17 anos eu faço isso. Não é uma questão de campo de jogo, um erro, alguma coisa que vai me mudar meu foco. Então, a gente está ali para acertar. E se você recebe algum tipo de informação, você pode ter alguma dificuldade em relação a tudo depois do jogo. Então a gente prefere não ter nada disso para não correr esse tipo de risco.